primeira classe ou interfixa, quando o eixo fica entre as duas resistências. Alavanca de segunda classe ou interresistente, quando a resistência fica entre o eixo e a força motora. E a terceira classe ou interpotente, quando a força motora, a força motriz, fica entre o eixo e a força resistiva. Tá? Aqui um exemplo de alavanca de primeira classe no nosso corpo. Não temos muitos exemplos, mas um exemplo é este aqui, onde eu tenho o eixo na região aqui atlanto-occipital. O peso da cabeça, ele, se você pensa num centro de massa da cabeça, ele é mais à frente. Então, eu passo a ter uma resistência à frente, e quem tem que segurar essa cabeça é a musculatura atrás. Então, por exemplo, numa situação de desmaio, a pessoa sempre cai com a cabeça, quer dizer, obviamente depende da posição que ela está, mas se ela estiver em posição anatômica, né, vertical, bonitinha, num caso de um desmaio, a cabeça vai tender para frente por causa da força da gravidade. Isso explica em parte também por que ao final do dia você tem essa musculatura posterior que segura a cabeça tensionada, porque ela passa o dia inteiro segurando a cabeça, né? Então ela fica sempre em estado de tensão. Então aqui eu tenho da primeira classe, onde o eixo está no centro, uma resistência num lado e a força potente do outro, aqui tendo que segurar. O tempo todo nós estamos de forma inconsciente, nosso sistema de propriocepção vai mandando informação e o nosso sistema motor vai mantendo o equilíbrio e sempre gerando algum grau de tensão aqui. Um outro exemplo aqui, embora bastante exagerado pela distância aqui, né, que está dando, mas seria este caso, tríceps, que eu teria resistência aqui, eu teria um eixo neste ponto e a inserção do tendão, que seria bem próximo do eixo aqui, na região do olecrano ali. Então não é tão distante assim. Isso aqui certamente é para ser mais didático para a gente, mas é um outro tipo de alavanca de primeira classe, tá? Onde o eixo fica entre os outros dois componentes. Ó. O eixo fica entre os outros dois componentes. Segunda classe, ou interresistente. Um exemplo comumente citado é este aqui, onde eu faço elevação do corpo usando a ponta do pé como eixo. Então, ao ficar nessa posição, como está aqui, o eixo é exatamente na ponta aqui do pé, nos dedos. A resistência do meu corpo vai passar por uma dada linha, e essa linha passa próximo ao maléolo, e a força motora está atrás pela musculatura do tríceps sural, né, sóleo e gastrocnêmios, que eles, quando contraem, que vão ser capazes de elevar o corpo. Então, isso é bem parecido com um carrinho de mão, né, onde eu ponho força aqui, a resistência aqui e à frente um eixo. E isso explica em parte por que essa musculatura consegue fazer tanta força. Porque esse tipo de alavanca não é uma alavanca desfavorável, como é o caso da alavanca de terceiro grau, que eu vou mostrar adiante. Vocês vão ver que a capacidade de produzir força tem a ver com a linha de ação da força e essa distância em relação ao eixo. Então aqui eu tenho uma vantagem mecânica. Então essa musculatura consegue fazer bastante força, em grande parte por causa do aspecto mecânico. É verdade também que o gastrocnêmio é um músculo grande. Verdade. Alavanca de... aqui está escrito errado, né? Alavanca de terceira classe, ou interpotente, que é a mais comum no nosso corpo. E essa, ela trabalha sempre em desvantagem mecânica. Bom, mas se trabalha em desvantagem mecânica, como que eu consigo vencer? Eu vou explicar isso
mas quando você está em desvantagem mecânica, o jeito de você superar essa desvantagem é pela força do músculo, né? Se você tem um aspecto mecânico que é uma desvantagem, você tem que vencer essa desvantagem pelo músculo. A força motriz, né, a força motora, está entre a força de resistência e o eixo. Então o eixo aproximadamente aqui é o tipo mais comum no nosso corpo. Um problema desse tipo de alavanca é a desvantagem mecânica, como eu já antecipei, chamada de interpotente. Aqui eu estou dando exemplo do bíceps, mas claro, a gente tem outros músculos aqui.